Neste vídeo vamos apresentar o nosso trabalho sobre a simulação do negócio jurídico. Primeiro vamos explicar sobre o conceito de simulação, porque ela torna o negócio jurídico nulo, e em seguida falaremos sobre as suas modalidades, sua relação com a fraude contra credores, as dificuldades para comprová-la e, por fim, veremos alguns entendimentos da jurisprudência sobre a temática. Eu vou falar sobre o conceito de simulação no negócio jurídico. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é o negócio jurídico. O negócio jurídico é toda manifestação de vontade que produz efeitos jurídicos, como a realização de um contrato, a compra e venda de um imóvel ou uma doação. Já a simulação, ela ocorre quando as partes criam um negócio apenas de aparência, fazendo com que ele pareça ser verdadeiro, mas escondendo a sua real intenção por trás daquele ato. A simulação está prevista no artigo 167 do Código Civil, que estabelece a nulidade desse tipo de negócio jurídico. É importante também a gente diferenciar a simulação de outros vícios presentes no negócio jurídico. No erro, a pessoa age por engano. No dolo, ela é induzida ao erro por outra pessoa. E na coação, a vontade dela é manifestada sobre alguma ameaça. Já na simulação, as partes têm conhecimento daquela situação e sabem que estão participando da criação de uma aparência enganosa. Um exemplo que a gente pode citar é quando uma pessoa transfere um imóvel para um parente com o objetivo de esconder aquela propriedade de um credor, de alguém que ele está devendo. A simulação compromete a boa-fé e a segurança jurídica, razão pela qual a legislação brasileira considera esse tipo de negócio nulo. Após entendermos o que é a simulação, é necessário entendermos quais são as suas consequências jurídicas. A principal delas é a nulidade do negócio simulado. A razão da nulidade é a proteção da boa-fé, da segurança jurídica, dos credores e do interesse público. O direito ele não admite que o negócio seja realizado para enganar terceiros. Qualquer pessoa pode alegar a simulação, qualquer pessoa que tenha interesse, tanto os credores, herdeiros, o Ministério Público, qualquer que tenha saído prejudicado com a simulação. E mediante o reconhecimento do juiz, ocorrem dois efeitos. O primeiro é o efeito estuque. A nulidade retroage ao momento da celebração do negócio. E é como se ele nunca tivesse existido. Ele nunca foi feito. Todos os efeitos dele são cortados. E ele não existe. O segundo efeito é que ele não pode ser reafirmado. Diferente da anulação, que o negócio ele pode ser corrigido e depois validado, a nulidade ela é absoluta e não tem volta. Segundo as fontes e a doutrina de Maria Helena Diniz, existem dois tipos de simulação: a simulação absoluta e a simulação relativa. A simulação absoluta é quando o negócio aparente ele realmente não existe, ele é falso, foi criado apenas para enganar. Por exemplo, se João faz a escritura de venda de um imóvel para Pedro, só que não houve pagamento, não houve transação, o negócio ele não existe, só existe no papel com o objetivo de enganar alguém. Já a simulação relativa é quando há realmente um negócio, só que ele é escondido por um outro negócio. Por exemplo, se um pai decide doar um terreno para o filho, só que ele faz um contrato de compra e venda e não um documento de doação. Nesse caso, o código entende que se depois for corrigido esse documento, o negócio pode ser validado. A blindagem patrimonial consiste no uso de mecanismos jurídicos para afastar bens do patrimônio do devedor. Ela pode ser lícita ou ilícita. Ela é lícita quando é realizada dentro da lei para fins legítimos, por exemplo, planejamento sucessório, proteção familiar ou uma organização empresarial. Mas ela é ilícita quando ela busca prejudicar os credores ou evitar o cumprimento de obrigações, e nisso vai caracterizar a fraude. Um dos principais meios de blindagem ilícita é a simulação, em que as partes elas criam um negócio jurídico falso para retirar os bens do alcance dos credores, embora o devedor ele ainda continue se beneficiando deles. E os exemplos mais comuns incluem, por exemplo, as transferências fictícias de bens para
parentes ou amigos, empresas de fachadas criadas para poder receber um patrimônio, doações disfarçadas de compra e venda, a permanência na posse do bem após a suposta venda. Assim, a blindagem patrimonial ela pode ser uma ferramenta legítima para a organização patrimonial, mas ela também pode ser utilizada para fraudar credores, e isso gera consequências jurídicas. Como meus colegas explicaram, essa simulação é uma fraude escondida, por isso é mais difícil comprovar que ela realmente existiu. A pessoa que fez essa fraude, ela tentou fazer como que ela parecesse da forma mais verdadeira possível. Então ela pegou documentos, contratos, registros, para fazer como que ela parecesse ser legal. O autor Carlos Roberto Gonçalves, ele explica que é mais difícil da gente mostrar essa simulação ilegal de uma forma mais direta. Por quê? Porque é mais difícil a pessoa que fez essa fraude falar que realmente fez essa fraude. Então a gente pode mostrar que foi uma simulação ilegal através de indícios. Que indícios são esses? Por exemplo, a pessoa que comprou essa casa, ela não tinha dinheiro ou ela realmente não pagou a casa. Segundo, a pessoa que vendeu a casa, ela falou que vendeu, mas continuou morando na casa. Terceiro, a casa sempre é vendida para pessoas muito próximas, como familiares, amigos, esposa, marido. E quarto, o dono da casa só transferiu a casa quando ele realmente soube que estava em dívidas. Então, quando esses indícios são mostrados muitos de uma vez, o juiz pode declarar uma simulação ilegal e declarar ato nulo. Depois de entender o que é simulação do negócio jurídico e blindagem patrimonial, é importante entender como os tribunais analisam esses casos na prática. Um exemplo de simulação é quando a pessoa ou uma empresa podem vender seus bens somente no papel, mas na prática continuam usufruindo do bem. Fazem isso para ocultar bens e não pagar credores. Para identificar essa fraude, o juiz analisa se houve pagamento, a permanência do bem em posse do antigo proprietário, a proximidade familiar entre as partes envolvidas e as transações financeiras, se elas são compatíveis ou não com o acordo feito. Se comprovada a simulação, o juiz pode declarar a nulidade do negócio jurídico e a possibilidade de penhora dos bens para quitar possíveis dívidas. Os tribunais, eles tendem a proteger os credores, por serem a parte mais frágil do negócio jurídico. Por isso, a importância de preservar a boa-fé, garantindo honestidade, lealdade e transparência nas negociações. Respeitando a boa-fé, a gente também respeita a função social das relações jurídicas, o que é muito importante.